Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Easy Crovesi. No vídeo de hoje a gente vai desvendar a pergunta do século. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeiras à parte, mas na verdade a gente vai tentar desvendar quem vem primeiro. A microbiota alterada ou a doença? O que você acha? Faça suas apostas colocando aqui abaixo o que você acha que muda primeiro. Quem leva a alteração de quem, que eu vou adorar ler. E assiste esse vídeo para descobrir a resposta. Bora lá? Bom, Nutri, é a pergunta de milhões, né? É o mesmo caso do ovo e da galinha, por isso que eu fiz essa analogia no início, porque realmente é muito difícil da gente entender quem vem primeiro. Será que a microbiota intestinal ela entra num grau de disbiose e aí eu tenho a instalação de uma doença? Ou será que a doença influencia nessa microbiota, fazendo com que ela fique em disbiose e aí a gente tem esse estado de alteração? Bom, o fato é que nós sabemos que existe uma associação. Então, os estudos mostram associação entre um determinado perfil de microbiota e determinadas doenças. E ainda assim, não é nada muito concreto. Várias doenças existem controvérsias na literatura. Por exemplo, para obesidade, há uma certa divergência de alguns autores falando da razão Firmicutes bacteroidetes se está aumentada ou reduzida na obesidade. E fato é que a microbiota é influenciada por vários fatores. Então, por exemplo, a alimentação é um dos principais. E cada cultura, cada país tem o seu hábito alimentar específico. E isso vai impactar de forma diferente a microbiota e pode gerar um resultado diferente. E trazer essas incongruências, essas divergências que a gente encontra na literatura. O que não significa que foi um erro na metodologia, mas que a gente tem outros fatores que não tem como a gente controlar e que podem estar influenciando na composição dessa microbiota, gerando os resultados diferentes que a gente encontra. Uma vez que a gente tem uma grande diversidade, né, de populações habitando o nosso país e a gente precisa sempre tentar se referenciar de estudos do nosso país que vão ser mais fidedignos para a nossa população. Eu sei que nem sempre a gente tem, nem sempre a gente consegue encontrar, e aí a gente se baseia em outros trabalhos e tá tudo bem. Mas, sempre que tiver, o importante é tentar se basear nos estudos do nosso país. Mas voltando a essa pergunta inicial, como eu comentei, os estudos são de associação. E o que isso quer dizer? Eu vejo esse resultado e esse resultado. E vejo que eles estão acontecendo em conjunto. Então, por exemplo, eu vejo que razão Firmicutes bacteroidetes aumentada e eu vejo que pessoas com obesidade têm esse perfil e pessoas eutróficas já não têm tanto esse perfil e que eles acontecem ao mesmo tempo. Mas eu não consigo dizer quem que aconteceu primeiro. Se o indivíduo começou a ganhar peso e aí essa mudança metabólica levou a uma alteração nessa composição da microbiota, ou se a microbiota dele, por algum motivo, começou a mudar e a ter esse perfil, e aí isso gerou o ganho de peso corporal. Fato é que o que a gente observa na maioria das doenças é que acontece um sistema de retroalimentação, onde, independente de quem veio primeiro, um vai alimentar o outro. Parece que a doença pode influenciar a microbiota de forma negativa e a microbiota vai sustentar a doença de forma negativa. Um exemplo que eu tenho para vocês é o seguinte. Falando de obesidade, que é uma área que eu entendo bastante em termos de microbiota, afinal, anos de estudo, mestrado, doutorado apenas nessa área, para depois eu ampliar meus horizontes, né? O que a gente observa? A gente tem uma alteração na composição da microbiota em indivíduos com obesidade, isso é um fato, e a gente tem o aumento dessa permeabilidade da barreira intestinal com translocação do lipopolissacarídeo.
famoso LPS. Esse LPS, ele consegue modificar um sistema chamado endocannabinoide, que controla o nosso gasto energético. Então, com isso, ele pode comprometer o gasto energético, fazendo com que ele fique mais lento e esse indivíduo fique mais poupador ainda. Em contrapartida, esse sistema endocannabinoide, ele vai alimentar o aumento da permeabilidade da barreira intestinal, fazendo com que a gente tenha mais translocação desse LPS que vai atuar ali nesse sistema endocannabinoide. Então, mostrando um ciclo sem fim, onde um alimenta o outro. O mesmo acontece entre a microbiota e as doenças. Independente de quem veio primeiro, a microbiota alterada vai continuar causando alterações metabólicas que vão manter a doença, e essa doença, nas suas alterações, vai manter essa microbiota desequilibrada, essas alterações, onde um vai retroalimentar o outro, gerando esse ciclo que precisa ser quebrado. E aí, a gente precisa quebrar esse ciclo, reorganizar essa microbiota e controlar os parâmetros alterados nessa doença, que aí vai depender da doença. Falando de obesidade, a gente tem que reduzir esse excesso de tecido adiposo e principalmente essa inflamação no tecido adiposo, que é o grande problema na obesidade, né? Tanto é que a gente tem aí classificações de indivíduo metabolicamente saudável e não saudável por conta dessa questão de resposta inflamatória, que uns respondem mais com resposta inflamatória maior e outros menos, trazendo essas características. Então, a gente precisa sim organizar essa casa da microbiota para ter um desfecho nessa doença. Principalmente quando a gente fala de doença crônica não transmissível, que não tem um tratamento, a gente vai precisar focar no que piora e no que pode ter sido a causa daquela doença. Então, a microbiota é um desses pilares no tratamento. Da mesma forma, quando a gente fala de doenças intestinais, por exemplo, que são diferentes, principalmente as inflamatórias, a gente sabe que a gente manter uma microbiota equilibrada dentro do possível, que é muito difícil a gente manter uma microbiota ali gabaritada, com todos os percentuais dentro do esperado no indivíduo com a doença inflamatória por conta da doença em si, que também acaba influenciando a microbiota. A gente sabe que quando a gente consegue manter então, essa microbiota mais próxima do equilibrado possível, a gente consegue aumentar esse tempo de remissão da doença e evitar que esse paciente passe por procedimentos invasivos, como cirurgias para retirada de partes do intestino, que pode lhe ocasionar algumas questões de redução de qualidade de vida, né? Tanto de reduzir essa porção absortiva, fazer com que esse indivíduo tenha que viver com uma ostomia, né? E várias outras questões que podem acabar influenciando, de certa forma, a qualidade de vida dele. Então, a gente pode estar pensando que nessas questões, quando a gente tem um quadro de disbiose e sabe-se que a disbiose pode ser um dos motivos que causou ou que está mantendo a doença, a gente precisa sim pensar em reverter esse quadro de disbiose e trazer para o equilíbrio e manter esse equilíbrio para ajudar no tratamento e em melhores desfechos da doença. Então, dessa forma, a gente trabalha com a microbiota, ajudando ela e usando ela a nosso favor para tratar as doenças. E, como eu comentei, não tem como a gente saber quem vem primeiro, se é a doença ou a microbiota. Fato é que um alimenta o outro e a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso para a gente ter desfechos mais positivos de tratamento nesse paciente. Bom, Nutri, eu sei que às vezes as respostas são decepcionantes, mas eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse conteúdo que eu compartilhei com você, um pouco descontraído, mas explicando que não importa quem veio primeiro, o importante é que, sabendo que a microbiota está alterada e que a gente tem recursos para poder modulá-la,
Vamos utilizar esses recursos para ajudar os nossos pacientes a terem mais resultados positivos e ajudar a tratar e prevenir doenças. Já deixa seu like se você curtiu esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!